até porque não é a via estreita cabível, mas não há lógica alguma jurídica, de fato, manter esse homem preso. O juiz da custódia reconheceu isso, o Ministério Público reconheceu isso, e aí pediram a prisão só pelo fato do encerramento da investigação, ele sendo indiciado ou não. Indiciamento é um fato, requisitos de responder um processo em liberdade é outro totalmente distinto, que já foi reconhecido. Houve descumprimento por parte de Bruno de qualquer medida imposta pelo judiciário? Não. Essa prisão é totalmente arbitrária e a defesa busca que seja sanado. Se Vossa Excelência tiver dúvida, que seja feito vista dos autos e confira as informações. Em resposta à acusação, consta o link de todos os vídeos que se encontram no processo. E aí é o seguinte: aqui estamos com um vídeo aqui no Cambeba, pessoas fisicamente no Cambeba, e houve um homicídio lá na aldeota. Estipula-se que é 30 minutos até a aldeota. Eu saí às 7 horas do Cambeba e o homicídio foi 7 horas e 30 minutos. Mas depois eu anexei vídeos dizendo, não, eu estava no Cambeba de 7 horas às 7h30. É geograficamente impossível estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, é um processo diferente que requer essa atenção de Vossa Excelência, respeitando qualquer posicionamento da doutora relatoria, que até a priori não sei qual vai ser o vosso entendimento, mas os vídeos constam no processo. E aí podem ser verificados. O que não se pode é manter uma prisão com essas expectativas de provas na visão da defesa, sequer para ser indiciado ou denunciado. Quanto mais preso injustamente. Com essas pontuações que a defesa espera que seja feita justiça para o paciente, ressaltando que Vossas Excelências são muito cautelosos ao avaliar o perfil de um paciente para ver a reiteração delitiva daquela pessoa. Se é um integrante de uma facção, um delinquente quanto mais. Esses requisitos não casam com o perfil do Bruno. O Bruno é um cuidador de fazenda, um cuidador de animais. Jamais respondeu qualquer processo na vida. Está com a esposa gestante, presa injustamente, perguntando por que está preso. Se tem vídeos com ele no momento do crime, a 16 quilômetros de distância. A defesa retorna a palavra e aguarda que seja feita a justiça. Então, eu já vou desligar aqui do computador. Só um minuto a todos. Pronto, acho que agora voltamos. Voltamos? Agora com a palavra, doutor Pedro. Senhora presidente, o Ministério Público mantém um parecer firmado dos autos. Obrigada, doutor Pedro. Desembargadora Ângela. Muito obrigada. Senhora presidente, vou pedir venha para ler, como nós estamos fazendo, a verbetação e as razões de decidir, parabenizando o doutor Hamilton por sua sustentação oral. Então, habeas corpus, que está em julgamento, o crime é homicídio qualificado, a prisão em flagrante foi homologada com concessão de cautelares diversas. Depois houve uma representação da autoridade policial pela preventiva. Quais são as teses? A ausência dos requisitos e carência de fundamentação e o pedido de aplicação de cautelares diversos. Conheço, porém denego a ordem. A prisão preventiva exige a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, requisitos verificados a partir da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria. A materialidade delitiva é demonstrada pelo laudo cadavérico, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos no relatório policial e das inconsistências relevantes no álibi apresentado pelo paciente. A descoberta de contradições nos vídeos apresentados como álibi configura elemento novo, apto a justificar a revisão do status libertatis, ainda que as mídias já integrassem os autos, pois a nova interpretação probatória revela tentativa concreta de interferência na investigação. O periculum libertatis está caracterizado pelo risco à ordem pública,
evidenciado pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi violento, bem como pelo risco à instrução criminal diante da conduta obstrutiva do paciente. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada atendendo à Constituição Federal, com motivação individualizada e baseada em dados concretos extraídos dos autos. A aplicação anterior de medidas cautelares diversas da prisão não impede o agravamento da cautela quando superveniente a alteração do contexto fático, quando a superveniente alteração do contexto fático demonstra sua insuficiência. As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes os fundamentos concretos que indicam a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e da instrução. As cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da periculosidade e do comportamento incompatível com a regularidade da persecução penal. Lembrando que neste homicídio são 3 corréus, o paciente é um deles, e é um assassinato em que supostamente o filho tirou a vida do próprio pai. Obrigada, desembargadora Ângela. Desembargador Jaime, como vota? Desculpe, senhor. Acompanho integralmente o voto da relatora. Eu também já havia proferido meu voto e nessa oportunidade o ratifico com a relatora. Decisão por unanimidade, ordem conhecida e denegada nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutor José Hamilton. Até a próxima. Próximo Boa tarde a processo. todos. Boa tarde. Próximo processo, habeas corpus número 26 do roteiro extra pauta, 063-2142-92, também da relatoria da desembargadora Ângela. Paciente João Vitor dos Santos Souza Silveira, advogada, doutora Isabelle Thaís Costa Silva. Doutora Isabelle Thaís está presente? Presente, Excelência. Excelência, Pois não. a senhora pode... Já está integralmente votada, doutora Thaís, esse habeas corpus? Só um momento, doutora Isabelle. Tudo bem. Doutora Ângela, a senhora gostaria de falar alguma coisa? Antes, só um minutinho, doutora Isabelle. Senhora bem. presidente, eu indago a Vossa Excelência se há necessidade de sustentação oral, porque nesse caso eu estou conhecendo parcialmente e concedendo a ordem por conta da violação ao sistema acusatório, porque o Ministério Público, em audiência de custódia, manifestou-se pela liberdade. Então, gostaria que Vossa Excelência indagasse a impetrante se ela tem interesse de sustentação. Doutora Isabelle, tem interesse? Excelência, diante do resultado proclamado, a defesa não tem interesse na sustentação oral. Muito obrigada, doutora Isabelle. Por unanimidade, a ordem foi parcialmente conhecida e na extensão cognoscível concedida para revogar a prisão preventiva do paciente mediante a imposição das cautelares. Muito obrigada, doutora Isabelle. Até a próxima. Muito obrigada, ótimo trabalho a todos. Uma ótima tarde. Obrigada. Obrigada. O próximo processo é da relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. É um recurso em sentido estrito, número 0200-373-23, número 70, da pauta número 3. Relatoria, desembargador Jaime, recorrente B de AF, advogado doutor Gilson Xavier Fontenelle, a quem já vejo aqui. Já dou boa tarde, doutor Gilson. O senhor tem 15 minutos para fazer sua defesa. Boa tarde, Excelência. Boa tarde aos demais componentes desta 4ª Câmara Criminal. Boa tarde ao doutor relator deste RESE, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto.
douta Procuradoria de Justiça, nobres colegas advogados e advogadas, senhoras e senhores. Prometo ser breve, Excelência, até pelo adiantado da hora. E aqui, Excelências, eu faço um breve relato desse caso, né? Esta sustentação, ela verdadeiramente não se presta a negar a existência de uma agressão, né? De uma lesão corporal. Isso está nos autos e deve receber uma resposta penal adequada. O que se discute aqui, e o que eu me esmerei para fazer e para levar a esta colenda Câmara, é algo muito mais sensível, que requer, de fato, sensibilidade na análise. E o que seria essa sensibilidade necessária a se trazer e a se demonstrar? Se é juridicamente possível submeter um réu ao tribunal do júri com base em uma narrativa de tentativa de feminicídio triplamente qualificado, que simplesmente não existia quando o fato foi noticiado. Excelências, a narrativa original da vítima não fala em nenhum momento em tentativa de homicídio. Este é um ponto que precisa ser analisado e precisa ser dito com bastante clareza. O boletim de ocorrência, juntado aos autos, lavrado no mesmo dia dos fatos, classifica a ocorrência como lesão corporal dolosa. Mais do que isso, na narrativa feita pela própria vítima, não há uma única palavra sobre tentativa de matar, sobre agressão com a intenção de matá-la. Não há menção à intenção homicida, não há menção a risco de vida, não há menção a que o acusado quisesse ceifar sua vida e nem sequer menção à tentativa de feminicídio. Isso é extremamente relevante. E por que eu trago? Porque estamos diante de um relato mais espontâneo e mais próximo do fato. Os fatos aconteceram na madrugada e a vítima lavrou um BO às 3 da tarde do mesmo dia. E ali não havia processo, não havia estratégia defensiva nem acusatória, não havia reconstrução narrativa. Mas no decorrer do processo, onde as testemunhas são o padrasto, a mãe e a avó, unicamente, no decorrer deste processo, fora-se criando uma narrativa para uma suposta tentativa de homicídio, triplamente qualificada. E ela surge no decorrer desse processo, e é importante ainda eu trazer para vossas excelências que o boletim de ocorrência descreve uma agressão, mas ele não descreve execução homicida. Mesmo no histórico detalhado do boletim, se vossas excelências observarem, o que se tem é a descrição de uma discussão entre os companheiros que ali estavam, de uma agressão física que certamente é reprovável, mas que sem qualquer descrição de ato típico de execução homicida. O boletim fala em socos, garrafa e uma lesão. E aqui também é importante, por amor à verdade, dizer que não há golpes em lugar nenhum, a não ser na denúncia do Ministério Público. Não há golpes. O que houve foi uma lesão levíssima no supercílio da vítima. A vítima conseguiu sair normalmente, caminhou sozinha em busca de ajuda, foi levada ao destacamento policial, não houve socorro médico de urgência, ela não foi ao hospital, primeiro ela foi à polícia. E isso se conecta diretamente com a prova pericial. Não houve golpes, eu reitero, houve uma lesão leve e isolada. Excelências, aqui há uma distorção clara do parecer ministerial com todas as vênias. O Ministério Público fala em golpes, no plural, como se houvesse repetição de atos executórios, multiplicidade de agressões capazes de causar morte, persistência na conduta e etc. Quando a gente lê o parecer do Ministério Público, quem busca justiça não pode concordar com aquilo, porque aquilo não é justiça.
Eu acho que a gente deve punir, o Estado, acho não, o Estado deve punir, mas o papel das defesas, dos juízes, dos promotores, é buscar punição justa e não punição desproporcional. O primeiro promotor, inclusive, que denunciou o acusado, jamais falou em tentativa de homicídio. O delegado de polícia que o indiciou jamais falou em tentativa de homicídio. Aí veio um promotor, do nada, substituindo o outro, aí emendou lá, fez uma mutácio e trouxe uma tentativa qualificada. O laudo de exame de corpo de delito, excelências, é inequívoco. Uma única lesão cortante superficial no supercílio da vítima. Existe a menção, a lesão contusas leves, lesões contusas leves, ausência absoluta de risco de vida, isso é o laudo que traz. Nenhuma fratura, nenhuma lesão interna e nenhuma incapacidade relevante. As próprias fotografias, eu faço referência a isso, as próprias fotografias dos autos confirmam uma lesão leve, isolada, superficial, típica da região do supercílio da vítima, que sangra facilmente, é claro, mas não possui nenhum potencial letal. É disso que se trata, excelências. Portanto, quando se fala em golpes, está se criando, infelizmente, uma narrativa incompatível com a própria perícia oficial. E tentativa de homicídio, excelências, eu não preciso nem lhes dizer, mas não se constrói sobre narrativa, se constrói sobre dados objetivos. As testemunhas, nenhuma delas presenciou nada. E outro ponto que merece atenção desta colenda Câmara Julgadora é que nenhuma testemunha presenciou, são parentes da vítima, é o padrasto, a mãe e a avó, todas indiretas, nenhuma no local, reiteres, e nenhuma viu a dinâmica da agressão. Mas o aditamento da denúncia e a sentença de pronúncia levam esses fatos em consideração. Portanto, excelências, as testemunhas, elas não acrescentam nenhum elemento novo sobre a intenção do agente, sobre o modo da execução, sobre o risco de morte, nada. Elas apenas reproduzem o que ouviram posteriormente aos fatos. E aí, aqui, é claro que isso não é um demérito das testemunhas, longe disso. É apenas um dado processual que impede que se extraia delas qualquer conclusão sobre o animus necandi alegado pela acusação. Excelências, o que se observa com nitidez é que esse fato trazido aqui ao crivo dessa Câmara, o fato ele nasce como uma lesão corporal leve. A narrativa inicial da vítima não fala em homicídio. A perícia confirma essa lesão leve e as testemunhas não presenciaram absolutamente nada da dinâmica dos fatos. E ainda assim, o crime, surpreendentemente, foi elevado à tentativa de feminicídio nas alegações finais. Isso não é uma simples mutatio libere. Isso, excelências, com todo respeito, é uma reconstrução acusatória posterior sem base em prova nova. O artigo 384 do Código de Processo Penal, aplicável aqui, não autoriza transformar a imputação quando a prova segue apontando em sentido contrário. Indúbio pro societate não autoriza suprir a ausência de indícios. Isso é elementar. É verdade que na pronúncia, como bem disse lá o douto julgador, a pronúncia vigora, de fato, o princípio indúbio pro societate. Mas ele não dispensa a existência de indícios mínimos. E aqui, com todo respeito, não há dúvida razoável sobre o dolo de matar. Não há. Há ausência objetiva de elementos que indiquem esse dolo de matar. Nós não podemos esquecer, eu ouço aqui Vossas Excelências desde as 14 horas, citou-se aqui muito o colendo do STJ, e o STJ é firme ao afirmar que animus necandi, ou seja, intenção de matar, não pode ser presumida. Nem mesmo na fase de pronúncia. Sem indício de dolo homicida, não há competência do tribunal do júri. É muito fácil dizer, manda para o tribunal do júri. Eu tenho visto isso com muita tristeza. Manda para o tribunal do júri, o júri é soberano, o júri analisa. Mas, meu Deus, quando se manda um cidadão ao tribunal do júri, excelências, está se colocando aquela pessoa em uma situação
muito delicada. E este processo, ele revela uma agressão reprovável, é claro, uma lesão leve, comprovada, uma narrativa de tentativa de homicídio criada ao longo do processo e não do fato. O direito penal, excelências, como bem sabemos todos nós, exige resposta, mas exige uma resposta proporcional e tecnicamente correta. Por mais que nós estejamos cansados, por mais que nós estejamos no nosso dia a dia, de segunda a sexta-feira, às vezes sábado e domingo em casa, sei muito bem, já assessorei magistrado, mas a gente precisa tratar com humanidade as pessoas. O julgador criminal, excelências, não pode se refugiar em fórmulas de conforto para se eximir do dever de decidir. A jurisdição penal, ela exige coragem intelectual, exige responsabilidade constitucional. Remeter um cidadão desse aqui, com todas as venhas, se a gente parar para ler, e eu li esse processo, eu li muito quando fui fazer esse recurso. Remeter um cidadão desse ao tribunal do júri não é apenas um gesto neutro, vamos mandar para o tribunal do júri. E também, excelências, não é um ato de mera cautela. É uma decisão que restringe a liberdade e expõe o acusado ao estigma do crime mais grave do ordenamento jurídico e submete sua vida a uma incerteza de um julgamento popular. Isso aqui a gente não pode perder de vista. Jamais. Por isso, excelências, os fatos devem ser examinados com grano salis, com rigor técnico e fidelidade à prova, e não sob o autoritarismo do deixa ir ao tribunal do júri. Todos os pareceres do MP que a gente vê, não, deixa para o tribunal do júri, é soberano. Mas só é para ir para o tribunal do júri quando, de fato, for para ir para o tribunal do júri. Quando inexistem elementos mínimos do dolo de matar, quando a prova pericial afasta o risco de vida e a própria narrativa original do fato não descreve execução homicida, a pronúncia deixa de ser um juízo de admissibilidade, com todas as venhas ao juízo sentenciante, e se torna um ato de abdicação jurisdicional. E abdicar de decidir em matéria penal não é neutralidade, é injustiça. Pois é claro que isso vulnera de forma concreta e desnecessária a liberdade do cidadão. Eu, quando faço júri, já estou aqui terminando, excelência, eu sempre digo para o jurado, é uma das frases que eu sempre digo, olha, se qualquer um de nós pode estar ali, mas eu só queria, estando ali, ser julgado por uma pessoa que saiba o que está fazendo, que saiba decidir, né? Por isso, excelências, a defesa requer, com todas as venhas, a essa colenda Câmara Criminal, o provimento deste recurso em sentido estrito para afastar a sentença de pronúncia, com a consequente desclassificação para a lesão corporal, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, requer a impronúncia do recorrente, ou, ao menos, o afastamento integral das qualificadoras. Meu muito obrigado, excelências, pela atenção. Muito obrigada, doutor Gilson. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público mantém o parecer firmado nos autos, porque, inclusive, há depoimento da vítima nos autos confirmando a agressão feita pelo acusado e a tentativa de homicídio. E não foi por qualquer motivo que o promotor fez o aditamento da denúncia. Certo? A sentença de pronúncia se refere claramente ao depoimento da vítima. Então, e o depoimento da vítima tem relevância especial, principalmente nos casos de feminicídio. Somente, doutor. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Pedro. Com a palavra o ilustre relator. Excelência, eu vou pedir o adiamento do processo para uma melhor análise. Obrigada. Processo suspenso. Pedido do próprio relator. Próximo processo, apelação criminal número 00-201-39-71-2019, 060128, número 33 da pauta número 3, desembargadora Vângela Fontinelli Pontes, apelante Francisco Crésio Almeida de Souza e advogado Dr. Júlio César Lima Vieira. Presente, Dr. Júlio César.
apelante Francisco Crésio Almeida de Souza, advogado Júlio César Lima Vieira. Eu vou proclamar o resultado. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e desprovido nos termos do voto da relatora. Próximo processo, apelação criminal da relatoria do desembargador Jaime, 00-205-8557, número 81 da pauta, número 3, segredo de justiça, apelante E da SA, apelante VH de O, advogado doutor Diego Antônio Bortolotti. Doutor Diego está presente? Sim, estou, Excelência. Pronto, doutor Diego, pronto. Estamos vendo. O senhor dispõe de 15 minutos. Obrigado. Boa tarde. Cumprimento os excelentíssimos senhores desembargadores, todos os demais presentes. Prometo ser breve, até pelo horário. Trata-se de uma apelação em face de uma decisão que negou a restituição de bens apreendidos em uma investigação criminal. O recurso foi interposto frente a uma decisão do juiz Acô que mantém medidas extremamente gravosas, sem analisar mais de 1.600 páginas de documentos apresentados pela defesa. Os apelantes juntaram documentos da Receita Federal comprovando exportações regulares, extratos bancários demonstrando destinações ilícitas dos valores, notas fiscais de fornecedores renomados, Cimento Lis, Hortes Negócios, Taipuca Alimentos, declarações de imposto de renda com evolução patrimonial compatível. A decisão do juiz Acô não analisou nenhum destes documentos. Limitou-se a dizer que não comprovaram de forma satisfatória, sem especificar o que não foi comprovado, qual documento é insuficiente, porque documentos da Receita Federal não bastam. Quanto aos indícios, o ponto que mais impressiona é que os apelantes não aparecem em nenhuma interceptação telefônica, nenhuma escuta mental, nenhuma mensagem, nada nas vigilâncias. Toda a investigação se baseia exclusivamente em terem recebido transferências bancárias de terceiros, que posteriormente descobriu-se estarem sendo investigados. Mas desde quando receber pagamentos por serviço lícito é crime? Quanto à atividade da empresa dos apelantes, esta atua na fronteira com o Paraguai desde 2019, exportando produtos brasileiros para aquele país. O fluxo financeiro está integralmente comprovado. O cliente, paraguaio, contrata a exportadora, que realiza o pagamento para esta. Os apelantes, geralmente através de cambistas, sem qualquer controle, recebem esse valor. Frisa-se que essa operação não está sob o controle dos apelantes, eles apenas recebem o valor para poder comprar mercadoria e fazer a exportação. Após receberem, repassam esse valor para os fornecedores brasileiros, retendo apenas a parte em razão do seu serviço de exportadores. Isso está em todas as operações. Não há um único real que não tenha destinação comprovada nos autos. A outra alegação do Ministério Público é que existem 54 veículos registrados em nome da exportadora. O relatório da investigação menciona que esses 54 veículos supostamente estariam em circulação irregular, por estarem baixados. Primeiro, quem estaria cometendo um crime iria circular com um veículo cuja placa está baixada? Isso não faz nem sentido, pois a placa por si só já chama uma placa baixada por si só já chama a atenção da fiscalização. De qualquer forma, esse é o procedimento comum, é o procedimento exigido pela Receita Federal. A exportadora registra o veículo em seu nome, procede com a baixa junto ao Detran, posteriormente faz a exportação junto à Receita Federal. A Receita Federal não faz exportação sem a baixa. Então, esses veículos não pertencem mais à exportadora. Esses veículos pertencem a um cliente de outro país. Esses veículos não estão mais no Brasil, não existem. Esses veículos não existem mais com placas brasileiras. E ainda, se esses veículos estão cometendo algum tipo de crime, que não faz sentido, mas mesmo que assim ainda estivesse, eles não são mais de propriedade dos apelantes ou da empresa deles. Esses veículos foram exportados, e o que comprova isso é a própria Receita Federal.
Desde a exportação, cessou qualquer vínculo jurídico com esses. Excelências, as medidas impostas violam a presunção de inocência, bloqueio total de contas e apreensão de bens sem interceptações, sem flagrantes, sem qualquer prova. A proporcionalidade, a empresa paralisada, funcionários sem salários, famílias sem recursos, tudo baseado em mero recebimento de valores, com destinação lícita comprovada. Por terceiro, direito de propriedade, veículo e valores lícitos retidos indevidamente. Excelências, o que pedimos não é impunidade, não é blindagem. Pedimos apenas que os documentos oficiais sejam considerados. 1.600 páginas de prova sejam ignoradas, que as medidas não sejam mantidas sem causa concreta. Apelantes são empresários com residência fixa ativa, empresa ativa desde 2019, sem antecedentes, que prestam serviços lícitos na fronteira, exportando produtos brasileiros para o Uruguai. Não há dolo de lavagem, declaram tudo a receita, emitiram notas fiscais, pagaram impostos. Não há ocultação, tudo declarado. Todas as operações estão em contas próprias, rastreáveis, documentadas. Diante de todo exposto, requeremos a reforma integral da decisão, com a restituição de todos os bens e desbloqueio das contas, com o pedido subsidiário, ao menos a nomeação dos apelantes como fiel depositários, permitindo que esses utilizem dos bens na atividade empresarial enquanto aguarda o desfecho da ação. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor Diego. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público mantém um parecer firmado nos autos. Muito obrigada, doutor Pedro. Agora com a palavra o ilustre relator. Pois não, Excelência, eu gostaria, conforme o regimento me permite, indagar ao advogado algo que me chamou a atenção, porque disse, se os veículos não pertencem mais à empresa, aos apelantes, esses veículos estão em nome de outras pessoas, como é que, então, eles podem pleitear em nome próprio bens que hoje, conforme o senhor narrou aqui, são de terceiros? Pleitear, por exemplo, a condição de depositários fiéis. Excelência, eles possuíam, foi bloqueado com eles, salvo engano, 3 veículos, 2 de um dos apelantes e uma estrada do outro. Esses veículos não estavam baixados, esses veículos eram da empresa ou particular deles, esses 3 veículos, sim, eram deles. Dentre os 54 veículos, é que os veículos mencionados, esses 54 veículos, são todos da empresa. Além desses 54 veículos, foram bloqueados veículos particulares. Esses 3 veículos particulares bloqueados é que nós pedimos a restituição. Esses 54 veículos pertencem, né? Foram transferidos para a empresa, foram baixados junto ao Detran e foram regularmente exportados pela Receita Federal. O procedimento você leva no Detran, o Detran destrói a placa, baixa o veículo, você não pode mais rodar com esse veículo. É colocado num guincho, num caminhão, enfim, conforme o caso, rebocado ele até a Receita Federal e levado, no caso desses veículos, para o Paraguai. Lá no Paraguai é feita a documentação com uma placa paraguaia. Muito bem. Então, é o seguinte. Eu vou reexaminar unicamente, vou deixar bem claro que quanto ao que já está aqui decidido, eu não me sobeja qualquer dúvida com relação ao entendimento que já lancei, ou até a votação provisória, mas eu quero reexaminar essa questão da possibilidade de deixar os seus clientes como depositário fiel desses bens. Então, Excelência, eu peço também o adiamento deste julgamento para análise deste ponto. Eu agradeço, Excelência. No caso suspenso, processo suspenso para a próxima audiência, para a próxima sessão. Muito obrigada, doutor Diego.
Próximo processo, apelação criminal de minha relatoria. Número 0200, 727, 69, 2024. Segredo de Justiça, número 14, da pauta número 3. Apelante MCD, advogado Dr. Camilo Giovelino Teobaldo. Doutor Camilo está presente? Presente, Excelência. Eu não estou vendo aqui. Estou presente, Excelência. Mas a sua câmera está desligada. Pronto. Aqui. Agora sim. Não. Pronto. Pronto, doutor. O senhor dispõe de 15 minutos a partir de agora. Obrigada. Tá bom, obrigado, Excelência. Excelentíssima senhora desembargadora relatora, doutora Silvia Soares de Sá Nóbrega, eminentes desembargadores e desembargadoras que integram esta colenda da 4ª Câmara Criminal, ilustre representante do Ministério Público, né, aos colegas advogados aqui presentes, em especial meu colega, doutor Samuel Diógenes, que está trabalhando comigo nesse processo. Senhoras e senhores, queiram receber as minhas respeitosas saudações. Bom, eu venho a esta tribuna hoje com a responsabilidade que este caso exige. Trata-se de uma imputação gravíssima de estupro de vulnerável. É exatamente por isso que não se pode relativizar o rigor probatório exigido para uma condenação criminal. Não se está aqui a negar a importância da proteção integral da criança e do adolescente. O que se pede aqui é algo mais simples, porém essencial, Excelências. Que ninguém seja condenado sem prova segura, firme e coerente. Excelências, o meu constituinte ele foi condenado a 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, com reconhecimento de causa de aumento de pena e continuidade delitiva, sem qualquer prova técnica. Observe bem, sem qualquer prova técnica, sem exame pericial, sem laudo médico, sem laudo psicológico, sem prontuário hospitalar, sem absolutamente nada. A condenação se sustenta exclusivamente em palavras e palavras que não se sustentam entre si, Excelências. Desde logo, o que se chama a atenção, um ponto gravíssimo ignorado na sentença, é que a própria autoridade policial, ao final do inquérito, sugeriu o arquivamento do feito, certo? Reconhecendo a total inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade. No processo penal, Excelências, né, é-se sabido que deve prevalecer a legalidade estrita, sendo imprescindível a existência de elementos externos e independentes de corroboração para legitimar a percepção penal. E mesmo assim, essa percepção penal avançou. Excelência, segundo a acusação, os fatos teriam ocorrido por cerca de 5 anos, quando a suposta vítima tinha entre 7 e 11 anos de idade. Em crimes dessa natureza, é inevitável a seguinte pergunta: onde estão os vestígios? O artigo 158 do Código de Processo Penal é claro ao afirmar que, havendo vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável, sobretudo quando se trata de violência contra criança e adolescente, casos em que, inclusive, possui prioridade legal e absoluta. Aqui, Excelências, não houve exame de corpo de delito, não houve exame indireto, não houve laudo psicológico. Não houve qualquer documento do CREAS, apesar de a mãe afirmar que a suposta vítima fazia acompanhamento psicológico. Não houve prontuário hospitalar, embora se alegue a tentativa de suicídio e uso de medicação. Ou seja, não houve absolutamente nada. Só existe nos autos relatos contraditórios. A genitora da suposta vítima disse: não soube precisar a idade da filha à época dos fatos, não soube afirmar por quanto tempo os abusos teriam ocorrido. Disse que sofreu agressões do apelante, mas depois foi morar com ele em outra cidade. Alegou que levou a filha dopada à delegacia, mas não apresentou qualquer comprovação médica. Disse que a filha passou a rejeitar contato masculino,
o que não se confirma na realidade, pois a suposta vítima possui vida social ativa e, inclusive, teve filho ainda na menoridade. A única testemunha de acusação, certo? Disse que nada presenciou, apenas reproduziu o que lhe foi contado pela mãe da vítima. Afirmou que a vítima teria ido ao hospital, o que contraria frontalmente o depoimento da genitora. Reconheceu que não colocaria a mão no fogo por ninguém. Admitiu sequer conhecer a vítima à época dos fatos. Levantou a hipótese de carência emocional e possível influência materna. Ou seja, excelências, trata-se de prova indireta, frágil, contraditória, típica de testemunha de ouvir dizer. Nem mesmo o depoimento da suposta vítima se mantém linear. Em determinados momentos fala em penetração e, em tese, isso deixa vestígios. Em outros, fala que ocorreu apenas atos libidinosos vagos, sem precisão quanto à forma, tempo, frequência. Essa oscilação, excelências, compromete a probabilidade, a própria materialidade e inviabiliza o exercício pleno da defesa. Mais grave ainda, a defesa requereu, excelências, a oitiva de uma testemunha essencial, o filho mais velho da genitora, que possivelmente teria presenciado esses atos. O pedido foi indeferido pelo juízo ACOR, caracterizando cerceamento de defesa em um processo de extrema gravidade. Do outro lado, o apelante apresentou uma versão coesa, lógica, compatível com a realidade fática. Demonstrou que trabalha fora, que não permanecia sozinho com a menor, que a separação ocorreu, notem, antes do período indicativo da denúncia, que jamais teve conduta inadequada, inclusive convivendo harmonicamente com a criança hoje em dia portadora de autismo em seu atual núcleo familiar. Excelências, não se exige que a defesa prove inocência aqui. O ônus da prova é da acusação. E aqui a dúvida não é residual, ela é estrutural, escancarada. A jurisprudência é firme ao afirmar que, embora a palavra da vítima tenha relevância em crimes sexuais, ela não possui valor absoluto, especialmente quando isolada, contrária e desacompanhada de qualquer elemento de corroboração. Condenar alguém nessas circunstâncias, excelência, significa flexibilizar perigosamente o padrão probatório, abrindo espaço para condenações baseadas em presunções narrativas frágeis. Excelências, há ainda um dado que não pode ser ignorado por esta colenda Câmara, o contexto em que essa acusação surge. Notem, os autos revelam que a imputação não nasce de uma prova, mas de um ressentimento de vingança. Quando do rompimento da relação, a própria genitora afirmou ao réu que não sossegaria até acabar com a vida dele. E não se trata de figura de linguagem. Trata-se de uma ameaça concreta, contextualizada no momento exato em que o apelante saiu de casa, rompeu o vínculo conjugal. E é a partir desse cenário que surge, tempos depois, uma acusação de extrema gravidade, sem qualquer lastro técnico, sem vestígios, sem documentação, sem prova independente, sustentada apenas por narrativas frágeis e contraditórias. O processo penal não pode ser instrumentalizado como um meio de vingança pessoal. Quando isso ocorre, não se busca justiça, busca-se destruição. Condenar um homem nessas circunstâncias, excelências, seria uma injustiça sem precedentes. Seria admitir que alguém pode ser privado de sua liberdade com base em suposições, em ouvir dizer, em relatos indiretos e contraditórios, em total afronta ao devido processo legal e ao padrão probatório constitucional. Mais do que isso, a condenação não atinge apenas o ora réu. Ele atinge um filho portador do espectro autista que depende diretamente do apelante para o seu sustento, cuidado e apoio emocional, excelências. Retirar esse pai do convívio familiar sem prova concreta alguma, porque não existe prova concreta nesse processo, é uma prática de ceifar em vida a vida dessa criança, condenando a ausência irreparável imposta pelo próprio Estado. O processo penal não pode fechar os olhos à realidade humana de suas decisões. Punir sem prova
não é justiça, é violência institucional. Por isso, excelências, já terminando, reafirmo aqui, não há prova segura, não há corroboração externa, não há materialidade demonstrada. A dúvida é uma dúvida profunda, estrutural e incontornável. E onde há dúvida, o direito penal impõe um único caminho legítimo, o indúbio pro réu. Por isso, excelências, a única solução jurídica legítima é a absolvição nos termos do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. E caso subsista qualquer dúvida, e ela é evidente nesse caso, excelências, que se aplique o que se sustenta no processo penal democrático, que é, repito, o indúbio pro réu, excelências. E aqui, essa defesa confia no elevado senso de justiça dessa colega da Câmara e, desde já, agradeço a vocês, excelências. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Passando a palavra ao Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público mantém o parecer firmado nos autos. Muito obrigada, doutor Pedro. Eu vendo aqui a sustentação, eu vou verificar uma questão processual que aqui foi colocada e eu não verifiquei, eu não vi em sede de apelação. Então, já que foi colocada aqui, eu vou verificar isso com maior cautela. Então, suspenso, processo Obrigado, excelência. 443 para próxima sessão. Próximo processo, apelação criminal, relatoria da desembargadora Ângela. Já foi. Minhas escusas, esse processo já foi passado. Não, agora é recurso em sentido estrito, relatoria desembargador Jaime 0000741272/2025. Recorrido Marcílio Alves Feitosa, advogado S. Quaresma FIP. No caso, o recorrente é o Ministério Público, não é isso? Doutor S. Quaresma está presente. Positivo e operante, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Só um minuto, doutor S. Iniciaremos pelo Ministério Público. Doutor Pedro, a palavra é sua. Estamos sem áudio. Senhora presidente, o Ministério Público mantém o parecer já firmado. Pois não, doutor Pedro. Doutor Écio, o senhor dispõe de 15 minutos para a sua sustentação. Obrigada. Excelentíssimo senhor desembargador Silvio Soares, presidente dessa colenda, 4ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal da Justiça do Ceará, os meus respeitos. Eminente desembargador Francisco Jaime, relator da espécie sob exame. Eminentes desembargadoras Ângela Tereza, eminente desembargadora Wanda Fontinelli, senhor procurador de justiça, senhoras e senhores advogados, doutora Thaís, que secretaria com muita galhardia e sempre atenção com as advogadas e advogados que aportam nessa colenda da Câmara, senhoras e senhores advogados. Excelências, eu fico perplexo quando o Ministério Público, que deveria ser, além de simples e mero órgão acusador, esquece da função dele de custos legis. No dia 25 de janeiro do ano pretérito, Marcílio Alves Feitosa foi impiedosamente, desembargador relator, agredido dentro da penitenciária de segurança máxima do estado do Ceará, localizada em Aquirás. Pois bem, os seus algozes, que portavam câmeras corporais, levaram-no para a delegacia de polícia e lá disseram que ele teria perpetrado os delitos de lesão corporal, desacato e desobediência. Policiais civis descompromissados com a lealdade, com aquilo que deve ser o funcionário público no exercício da sua função,
autuaram o ora recorrido pela prática desses 3 tipos penais. Então, nós nos deparamos com a situação em que o cidadão é agredido e torna-se autor de conduta típica jurídica e culpável, obviamente na mente fértil dos delegados de polícia. Preso em flagrante, entre aspas, o flagrante, foi comunicado este ato à autoridade judiciária, levada a efeito a audiência de custódia, convertida a prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, lembremos-nos, o fato é de 25 de janeiro do ano pretérito e, posteriormente, oferecida a denúncia, quando citado, a defesa apresentou resposta à acusação e requereu diligências. E aí, desembargador Jaime, uma diligência singela. Eu só quero que aporte nos autos as imagens das câmaras corporais, eminente desembargador presidente, para que possa o julgador conhecer a verdade. Não a falácia, mas a verdade. O magistrado deferiu tal sorte de medida, oficiou para que a Superintendência de Administração Penitenciária fornecesse as imagens. A audiência foi designada e o magistrado monocrático, que não foi aquele que decretou a prisão, mas aquele que recebeu a proemial, examinando os autos, ele verificou que aquele momento, não obstante já pedido há muito tempo, há mais de 2 meses, desde a apresentação da resposta à acusação, as imagens não haviam aportado na ação penal. Um detalhe, este fato foi por nós levado a conhecimento do juízo de corregedoria dos presídios. E há ali, hoje, uma determinação da magistrada, atendendo a pleito do Ministério Público, que se instaurasse procedimento inquisitorial para apurar as torturas sofridas pelo Marcílio. Mais ainda, que se comunicasse à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a OAB, porque o que acontece, e já foi objeto até de intervenção do CNJ, em presídios do estado do Ceará, não só do Ceará, em todo o Brasil, mas no estado do Ceará, a situação chegou a um patamar tão absurdo que uma comissão do CNJ apurou incontável número de serviços físicas impostas aos reclusos que se encontravam dentro do sistema prisional do estado do Ceará. Pois bem, Sua Excelência o magistrado verificou. A denúncia trazia, artigo 129, parágrafo 12º, pena de 1 a 4 anos de reclusão. 329, detenção de 2 meses a 2 anos. E a desobediência, o 331, detenção de 6 meses a 2 anos. Sopesando que o princípio da razoabilidade estava deveras vilipendiado, que não se poderia falar ali em garantia da ordem pública, em conveniência da instrução criminal, em garantia da aplicação da lei penal, Sua Excelência acertadamente, isto até para ser muito sincero, Excelência, com a data desta decisão, em 6 de agosto do ano pretérito, pois então, há mais de 6 meses, Sua Excelência deliberou nesse sentido. O Ministério Público, ignorando o princípio da razoabilidade, buscando simplesmente a constrição por prender, é o prender por prender, que o ministro Gilmar Mendes já falou. No Brasil se prende muito, se prende mal. É o que aconteceu aqui, desde a tortura até a hora que o juiz acertadamente revogou a prisão, aplicou medidas cautelares diversas da prisão, a hora recorrido. Pois bem, inconformado, o Ministério Público manejou recurso em sentido estrito, que foi
arrazoado. E o interessante é o seguinte, escreve ele, além disso, as folhas 645, 668, consta que durante o cárcere, o recorrido proferiu ameaças explícitas contra os agentes públicos. Eu, sendo agredido, eu ameaço quem está, ou eu ofendo, eu xingo quem está me batendo. Talvez o Ministério Público seja aquele que apanha calado. Com uma declaração de que cortaria com 50 policiais penais, além de reiterados episódios de desobediência, desacato e agressões físicas e incitação à subversão carcerária. Só esqueceu Sua Excelência de provar o alegado, porque em momento algum ele demonstrou, e o juízo percebeu isso, quando restaurou a liberdade e ele tido e havido como líder do PCC no Estado. Nós conseguimos revogar todas as prisões preventivas que esse cidadão suportava. Todas elas. Remanesce uma condenação que está em grau de apelação perante esse egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Então, não há nenhum processo em curso que tenha prisão preventiva decretada. E neste que foi levado a efeito a medida extrema quando da apresentação, quando da realização da audiência de custódia, essa acertadamente, e o juiz com singular propriedade, e várias vezes eu já ouvi, aquele que tem maior contato com as nuances do processo é o juiz monocrático. Ele que pode avaliar se há um risco à ordem pública, se existe qualquer conturbação da instrução criminal e risco à aplicação da lei penal. O que Sua Excelência aqui, com muita propriedade, disse que não havia. A douta Procuradoria de Justiça repisou simplesmente aquilo que foi dito pelo Ministério Público de primeiro grau. E, um detalhe, só esqueceu de evidenciar em quais ocasiões pretéritas geraram ou foram originados processos criminais por aqueles delitos ou aquelas condutas que lhe eram imputadas. Então, o que nós temos aqui? 25 de janeiro de 2025, denúncia recebida em, especificamente, a data, eu apresento a Vossas Excelências, ela foi recebida em março do ano passado, 5 de março. Nós apresentamos resposta à acusação quando requeremos diligência. O juiz determinou 7 de agosto para a realização do início do sumário e verificando que não havia possibilidade, porque imagens, e aí nós vamos desnudar a falácia, o engodo, o crime perpetrado contra o recorrido, levado a efeito por agente do Estado, dentro da unidade prisional do Estado do Ceará, até hoje isso não aportou no processo. E, em razão disso, o que nós temos? Sequer as diligências requeridas e deferidas há quase um ano estão encartadas nos autos. E busca o Ministério Público, eminente desembargador relator, encarcerar neste processo o recorrido. Com a alegação de garantia da ordem pública, um indivíduo que está no cárcere de conveniência da instrução criminal? Não, Excelências, há um limite para o dispudor. E esta conduta do Ministério Público, que vai, em momento oportuno, conhecer a verdade, e aquela verdade que foi levada a efeito para o juízo corregedor de presídios, que recebeu as imagens, e eu só não colacionei essas imagens aqui, Excelências, porque Sua Excelência, o juízo corregedor de presídios, entendeu que, em razão da natureza do estabelecimento prisional, ele não poderia me fornecê-las e mantê-las em sigilo. Eu as examinei na Secretaria da Vara de Presídios. Mas, na ação penal, elas irão aportar. Quando das ações penais, quando da ação penal, e Vossas Excelências serão, obviamente, e estarão preventos para julgar a eventual apelação do Ministério Público, que certamente essa ação penal será julgada em precedente, conhecerão
o comportamento não são todos. Não vou generalizar, não terei o descaramento, o mau caratismo de dizer que são todos. Mas há verdadeiros torturadores dentro do sistema de segurança pública, notadamente da Polícia Penal, que torturam rotineiramente os cidadãos que estão privados de liberdade. Com tais adminículos, Excelência, rogando escusas por qualquer destempero da minha parte. Exerço advocacia criminal há efêmeros 35 anos. E é um absurdo você ter um cidadão torturado e ele, nessa condição de vítima do poder estatal desumano, tornar-se réu. O que se pede aqui é a manutenção da decisão fustigada, porque devidamente fundamentada. E no mais, desembargador Jaime, eu agradeço. Semana pretérita, eu fui submetido a um procedimento cirúrgico, não tinha condição de sustentar, estou proibido de trabalhar, inclusive, ainda por ordem médica, mas não postergaria a solução ou o julgamento desse fato, mesmo com atestado que me impede, até fui proibido veementemente pelo médico de trabalhar, mas eu entendo que é necessário que se faça o deslinde dessa causa para levar um pouco de sossego a esse cidadão que está preso, que foi vítima de tortura e ora figura como réu numa despudorada ação penal. Agradeço a atenção dispensada, com privilégio, mais uma vez, falar para Vossa Excelência. Muito obrigado. Encerro. Muito obrigada, doutor Écio. Agora, com a palavra, o eminente relator. Obrigado, Excelência. Cumprimentando o doutor Écio Quaresma por seu esforço defensorial, passo à leitura das razões de decidir. Materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelos relatos firmes e coerentes dos policiais penais e pelo exame de corpo de delito que confirmou a lesão sofrida por agente público no exercício regular da função. Desculpa. Os indícios de autoria decorrem de forma suficiente do acervo probatório inicial, sendo desnecessária nessa fase a formação de juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do recorrido. O modus operandi evidencia gravidade concreta, pois o recorrido, custodiado em unidade prisional de segurança máxima, incitou os demais internos à desobediência coletiva, recusou-se a cumprir ordem legal, proferiu ameaças e ofensas a agentes estatais e resistiu violentamente à prisão, culminando em agressão física policial penal. A conduta praticada no ambiente carcerário revela especial potencial lesivo à ordem pública e à segurança institucional, com risco real de deflagração de motins ou rebeliões. O histórico criminal do recorrido, marcado por múltiplos registros, inquéritos e ações penais em andamento por crimes graves, demonstra contumácia delitiva e periculosidade concreta, legitimando a custódia cautelar, conforme a súmula 52 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram manifestamente insuficientes e inadequadas para conter a reiteração criminosa, preservar a ordem pública e assegurar a autoridade do Estado, sobretudo diante do reiterado desrespeito do agente às normas legais e institucionais. Recurso, portanto, provido, né, é o voto que põe ao crivo dos meus pares. Obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, desembargador Jaime. Eu já havia proferido meu voto e, de acordo com o que foi lido aqui também, colocado, visto em sustentação e me aprofundando aqui no voto, eu mantenho meu voto com o relator. Como voto da desembargadora Vânia. Obrigada, senhora presidente. Eu, da mesma forma, acompanho o voto do relator. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e provido nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigada, doutor Écio. Estimo melhoras ao senhor e de uma próxima oportunidade tê-lo aqui conosco. Obrigado, Excelência. Até a próxima. Fique com Deus. Obrigada, da mesma forma. Nós vamos dar uma preferência a um resultado. O doutor Écio está aqui desde o início,
Eu vou passar a palavra à desembargadora Ângela. Depois da sustentação oral feita na última sessão de julgamento, eu pedi vista dos autos para melhor analisá-lo e submeti à trinca julgadora algumas alterações e adverti ao desembargador Jaime e à desembargadora Silvia as mudanças que eu estava fazendo na versão original. Então, eu vou passar a ler. Já temos os votos, né? Hã? Já temos a Já temos anuência. a anuência de todos, então eu vou ler suas razões de decidir. Não se conhece do pedido para recorrer em liberdade por ausência de interesse recursal, por quanto já alcançado na sentença combatida. Embora uma das vítimas não tenha sido ouvida em juízo, o relato extrajudicial das ofendidas encontra-se corroborado por depoimentos judiciais de testemunhas, narrativa da genitora de uma das ofendidas, depoimento da psicóloga que atendeu uma das vítimas e confissão parcial do réu, formando um conjunto probatório harmônico e suficiente para a condenação. A impossibilidade de oitiva judicial de uma das vítimas, dispensada após o insucesso na intimação, não configura nulidade nem afronta ao contraditório, quando existentes outros elementos probatórios aptos à formação da convicção judicial, valendo registrar que as 3 vítimas foram escutadas durante o inquérito. Em crimes contra a dignidade sexual praticado contra as crianças, pequenas imprecisões temporais ou de detalhes periféricos não afastam a credibilidade dos relatos, especialmente quando a prova é colhida muitos anos após os fatos. A versão defensiva de exposição acidental da genitália do acusado mostra-se isolada e inverossímil diante do contexto de vulnerabilidade das vítimas e do relato técnico acerca do impacto psicológico sofrido por uma das ofendidas. A desclassificação para o crime de importunação sexual é juridicamente inviável quando a vítima é menor de 14 anos, conforme entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ. Vamos agora à dosimetria. A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea quando demonstrado que o agente se aproveitou da ausência da genitora e do ambiente doméstico para a prática reiterada dos atos, justificando a fixação da pena base acima do mínimo legal. A primariedade e os bons antecedentes não asseguram por si sós a fixação da pena no mínimo legal, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, concretamente fundamentadas. Vamos ao que beneficia o apelante. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida, porque ele não nega o fato, mas fala de uma circunstância diferente. Configura-se a tentativa quando o exaurimento do ato libidinoso é interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente, justificando a redução da pena. No caso, as 3 meninas saíram logo correndo. Inexistindo prova judicial segura acerca da reiteração de condutas em relação à vítima cuja idade foi comprovada, porque eram 3, o ato em relação a 2 foi desconsiderado diante da prova, da inexistência de prova da idade das vítimas, e a única que foi contra quem, né, o ato foi, ele foi condenado contra o ato de uma delas, eu não entendi continuidade do delito. Achei que foi um fato realmente isolado, algo que pode ser afastado, a continuidade delitiva também. Dessa forma, deve-se afastar da causa de aumento da continuidade delitiva e reconhecida de ofício a atenuante da confissão e a causa da tentativa. Então, afastei continuidade, considerei tentativa e confissão qualificada. Nesse caso, a reprimenda desceu ao patamar de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, mantendo-se o direito de recorrer em liberdade. Como ele já está no semiaberto, aquela resolução do CNJ diz que o cumprimento prescinde da expedição do mandado de prisão. É como voto, excelências. Desembargador Jaime mantém? Sim, excelência. Então, Eu também mantenho meu voto. E é esse o resultado da nossa proposta. Acho que o senhor entendeu direitinho.
houve uma minorante, né? A minorante que eu digo, diminuiu a pena, nesse caso. Agradeço, Excelência, e o processo fica prescrito dessa forma. Obrigado. Agradecemos. Próximo processo, apelação criminal, número 52 da pauta. Eu gostaria de saber se o advogado doutor Francisco Soares Júnior está presente. É a apelação número 52 da pauta número 3. Apelado JC de L. Francisco Soares Júnior. Presente. No caso, desembargadora Ângela, talvez até prescindisse de sustentação, né? Esse caso. Boa noite. Anunciando o resultado, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto da eminente relatora. A próxima apelação criminal é número 13, da pauta número 3, doutor Tomás Brito de Moraes, se encontra. Sim, Excelência. Boa noite. Boa noite, doutor Tomás. No caso, o apelante foi o Ministério Público, não é isso? Mas aqui no nosso voto aqui e já nas votações, o recurso foi conhecido e desprovido. O senhor ainda quer fazer a sustentação? Não, Excelência, sendo assim, não há necessidade. Pois bem, por unanimidade, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto da relatora. Esse foi o nosso último processo. Boa noite, doutor Tomás. Muito Boa noite, obrigada. obrigado. Acho que valeu a pena ter ficado por último hoje, né? Agora, o próximo processo é pedido de vista, número 71, da pauta, número 3. É um recurso de distrito da comarca de Crateús, que a relatoria do desembargador Jaime, pedido de vista da desembargadora Vângela. E ela já submeteu, já colocou, né? Isso, desembargadora Silvia, eu coloquei o voto vista e se a senhora quiser, eu faço a leitura aqui, mas se a senhora já tiver feito a apreciação... Eu já o fiz, eu gostaria de saber do desembargador Jaime se chegou a fazer essa leitura. Sim, Excelência, sim. Eu fiz, inclusive, examinei demoradamente, veja bem, fazendo até um paralelo com um processo muito parecido que tivemos há pouco, né, que eu pedi a suspensão para uma melhor reanálise, onde a vítima ali né, não afirma em nenhum momento que teria sido objeto de uma pretensa, de uma ação homicida, mas que tudo levava a crer, né, nesta possibilidade. Já no presente caso, eu vi e estudei demoradamente a declaração de voto da desembargadora Evângela, né? Mas intimamente não consegui enxergar, nesse caso, o animus necandi, né? Por todo o conjunto que há nos autos, ou até pela falta deste conjunto, né, é que eu me convenci que se trata realmente de uma hipótese de lesão corporal. Então, pedindo todas as vênias à eminente desembargadora Evanja, eu mantenho o meu entendimento. Eu pude verificar, a senhora quer falar alguma coisa, desembargadora? Não, desembargadora Silvia, eu acho que eu devo ter feito com um pouco de claro. Eu imagino que tenha sido compreendido. Eu acho precipitado e eu também, por quando isso... fui fazer essa avaliação da primeira vez, eu também fiquei bastante preocupada, né? Que a gente vê a situação, quase um afogamento, digamos assim, uma indução a isso. Depois a gente verificando, realmente não havia testemunhas, etc. Mas eu não sei se seria realmente precipitado da nossa parte deixar de reconhecer essa necessidade de se levar.
ao Conselho de Sentença. Somente em relação a isso, porque realmente, assim, eu vejo uma certa fragilidade, eu consigo entender uma certa fragilidade como desembargador Jaime, mas também entendo a questão da fundamentação da desembargadora Vângela, que é o que normalmente a gente vem trazendo aqui nesse sentido. Então, eu vou pedir vênias ao desembargador relator para acompanhar nesse sentido, até porque em uma outra ocasião também, aqui passada, não faz muito tempo também, eu retroagi, né, na minha decisão para fazer fluir o processo nesse sentido. Então, eu vou acompanhar o voto da desembargadora Vângela. Então, dessa forma, é por maioria, né? No caso, a desembargadora Vângela, como que foi prolatado. O resultado foi recurso, acho que não, só um minuto, eu saí da fila. Conhecer do recurso e negar no provimento. Pronto, recurso conhecido e denegado. Denegado o provimento. Eram esses os processos. Agora temos aqui a pauta. Algumas pendências. Deixa eu voltar aqui para a minha sessão. Da desembargadora Ângela, da desembargadora Vângela. Temos a apelação número 37, faltando o voto da desembargadora Ângela. Esse eu havia me comunicado com o chat, a desembargadora Vângela já alterou, acompanha integralmente. 9755, não é o final? Três zeros, 34, 9755. É aquele do regime, desembargadora Vângela, do regime fechado. Acompanho. 37 de pauta, eu queria só o resultado. Eu gostaria de só ler o resultado. Eu tenho 35. Aqui. 37, né? Eu não consigo abrir porque eu não faço parte da trinca. É só o provido, esse provido, eu não tenho aqui. Eu não escutei, desembargador Silvia, desculpa. É porque eu não consigo aqui, o sistema não deixa eu abrir. Certo. Né? Porque eu não faço parte da trinca. Recursos desprovidos com reconhecimento de ofício. Recursos desprovidos. Da extinção da punibilidade de Manuel Vieira Fontinelli quanto ao crime de associação. Desculpa. É fim de noite, gente. Recursos desprovidos com reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade de Manuel Vieira Fontinelli quanto ao crime de associação para o tráfico. Muito obrigada, desembargadora Vângela. O próximo é número 42 de pauta. Uma apelação criminal, também faltando voto da desembargadora Ângela. Esse também eu me comuniquei no chat, desembargadora Vângela até me mandou um julgado, desembargadora, mas eu tinha até me inclinado a acompanhar Vossa Excelência, tinha até dito no chat que ia, mas eu vou só afirmar, sem maiores delongas, a minha dissidência em relação a esse voto, desembargadora Vângela, porque a minha assessoria me juntou 300 mil resultados do STJ, indicando que o pedido de indenização tem que vir na denúncia para que o réu possa exercitar o contraditório. Nesse caso, desembargadora Silvia, houve um pedido de indenização nas alegações finais. Não foi, desembargadora Vângela? Mas eu vou só, como eu tenho sempre votado nesse sentido de que o pedido tem que vir expresso na denúncia, eu vou pedir vênia para divergir. O voto acompanho em tudo, exceto só nesse ponto da indenização. Isso. E o meu voto foi nesse sentido, porque há uma decisão recente do STJ
dizendo exatamente isso, que quando houver o pedido nas alegações, ele deve ser concedido. Então, a divergência está nesse ponto. Pronto. Desembargador Jaime, mantém o seu voto? Mantenho, excelência. Então, por maioria. No caso, foi no caso provido somente com a divergência. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Então, deixa eu ler aqui. Anui com relação ao resultado, não é isso? É por maioria, então, né? Em relação. Somente com relação à fixação. Então, é por maioria. E recurso desprovido. E a divergência da desembargadora Ângela é apenas na questão da indenização. O próximo processo é da relatoria do desembargador Jaime. Está faltando. Nesse caso, a desembargadora Ângela, a divergência é não. o momento do pleito de indenização, pelo que eu entendi, né? Que ela entende que deve vir já na denúncia. Isso, exatamente. Não é se é cabível ou se não é cabível a indenização, mas o momento em que ela deve ser requerida. Isso. Certo. O próximo é o conflito de jurisdição número 69, do roteiro extra-pauta, faltando o voto da desembargadora Ângela. De igual forma, há um conflito aí de negativo entre o núcleo de custódia e uma vara criminal. E, nesse caso, é um estupro de vulnerável praticado fora do ambiente de violência doméstica. E eu tenho decidido, desembargadora Vanja, com base, inclusive numa resolução interna, que nesse caso, porque assim, se fosse só a violência contra a criança, mas dentro de um contexto familiar, aí eu iria para aquela regra geral do juizado específico, não tendo juizado específico, o juízo comum, que foi a solução que Vossa Excelência encontrou. Mas como não há um contexto de violência doméstica e existe uma determinação do TJ nesse sentido, para eu guardar coerência com os meus votos anteriores, eu entendo que a competência aí seria do próprio núcleo de custódia. É só para afirmar isso aí, para não ficar contraditório, eu acompanhar o voto de Vossa Excelência e me manifestar das minhas relatorias de forma diversa. Mas está acompanhando? Não. Não está acompanhando? Não, eu queria só aqui dizer que esse assunto é realmente difícil. A resolução número 14 do tribunal, ela diz o seguinte, artigo 4º, sem prejuízo da realização das audiências de custódia, excluem-se da competência dos núcleos regionais de custódia e das garantias. O que é que está excluído? Processos de competência originária dos tribunais, regidos pela Lei 0838, os processos de competência do Tribunal do Júri, casos de violência doméstica e familiar, regidos pela Lei ANDRA, processo da competência dos juizados especiais criminais e processos das varas criminais colegiadas. Então, esses daqui estão excluídos da competência dos núcleos regionais. No caso aqui, ele não está nessa competência. Foi por isso que eu fiquei na dúvida, porque, na verdade, essa competência, ela de fato é tortuosa. E eu lhe confesso, desembargadora Ângela, que eu não... esse conflito aqui eu trouxe exatamente para que nós pudéssemos debater e firmar um convencimento. O meu convencimento foi em cima, aliás, foi a obediência a essa resolução 14, que ela exclui dos núcleos, dos núcleos regionais, especificamente esses processos. E, no caso aqui, esse não está excluído. Eu coloquei aqui 2 precedentes aqui, em conflitos meus, em que
eu coloco que um precedente é o 0038702 de 2025, em que eu compreendo que é a competência do núcleo de custódia e garantias. Deixa eu ler aqui ver só se eu consigo ler a íntegra do voto. Só um minuto, desembargadora Vange. Só um minuto. Esse meu voto, ele foi proferido da seguinte forma, olha só. A competência para julgar crimes. Me perdoe ler aqui, é porque eu estou assim meio sem cabeça, então eu vou ler o que eu fundamentei, né, no voto anterior. A competência para julgar os crimes contra vítimas menores de 18 anos, como os delitos contra a dignidade sexual, que é parecido com esse seu, foi determinada pela Lei 13.341 de 2017, 13.431 de 2017, a qual estabelece, no parágrafo único do artigo 23, que, até a implementação das varas especializadas dos crimes contra criança e adolescente, o julgamento e execução de ações decorrentes das práticas de violência devem ficar preferencialmente a cargo dos juizados ou varas especializadas de varas de violência doméstica e temas afins. Aqui no Ceará, eu acho que a gente só tem a vara da capital especializada. No interior nós não temos, né? Então, o STJ, por meio da sua terceira sessão, em 26 de outubro de 2022, firmou o entendimento de que, nos crimes praticados com violência contra crianças ou adolescentes no âmbito da violência doméstica e familiar, a competência para processar e julgar as respectivas ações penais deverá observar a ordem de precedência do artigo 23. Essa data é importante porque esse julgamento ele modulou os efeitos dessa decisão, certo? No julgado que teve aplicação modulada, destacou-se que, apenas nas hipóteses em que não houver vara especializada nos crimes de violência contra crianças e adolescentes, os juizados ou varas de violência doméstica é que a ação poderá tramitar na vara criminal comum. Ok. Não se desconhece que, após o julgamento acima, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo de forma reiterada sobre a ampliação do alcance do artigo 23 da lei citada, no sentido de que a competência do juizado especializado dos crimes contra criança e adolescente independe do gênero da vítima, ou se o delito foi praticado fora do âmbito familiar ou doméstico. No entanto, os entendimentos jurisprudenciais tratam especificamente de ações penais, quando o julgamento e processamento dos crimes contra criança e adolescentes, não se referindo à tramitação na fase pré-processual. Me esclareça se nesse seu caso já há denúncia ofertada? Não, ele então é exatamente essa situação. Desembargadora Ângela, eu estou fazendo a leitura aqui de novo, certo? E eu estou chegando à conclusão de que Vossa Excelência tem razão. Mas veja o 3, inciso 3, que eu cito aqui no meu voto, que diz assim, lê aí, por favor, que diz o quê? Nos casos de violência doméstica e familiar regidos pelas leis federais 11.340, que é a Maria da Penha, e a 14.344, que é da Henri Borel. Mas eu estou entendendo, eu estou lendo aqui, desembargadora Ângela, só estão excluídos, no caso de investigação, dos núcleos regionais, esses casos. E nesse caso aqui, não se enquadra, é crime comum, porque é crime praticado contra a criança e adolescente fora do âmbito da violência doméstica. Então, Vossa Excelência tem razão. Não, é estupro de vulnerável. É estupro de vulnerável, não é criança e adolescente, não. Certo? Então, desembargadora Ângela, eu vou incorporar ao voto a manifestação, o voto de Vossa Excelência, de estabelecer a competência do núcleo regional. Inclusive, desembargadora, já que a gente está aqui em debate, eu até fico pensando em termos práticos, assim,
se no futuro, eu digo assim, se está debatendo em uma fase pré-processual, não é? E se fixando a competência do núcleo de custódia. Quando houver uma denúncia instaurada e uma ação penal, aí sim é que a Não, gente claro. vai, né, vai fazer essa Eu encaminhamento confesso à que eu vara fiquei na comum. dúvida. Quando eu vi a mensagem de Vossa Excelência, eu fiquei na dúvida, né? E aí fui atrás e comecei, e vim para cá com o objetivo de discutir realmente, ok? Do núcleo regional de regional, custódia e garantia. exatamente. Desembargador Jaime. Excelência, esse caso, uma das hipóteses que eu verifiquei é decisões conflitantes no meu próprio gabinete, né? Já tinha, não é na Câmara, não é na Câmara, né? Eu identifiquei decisões conflitantes minhas nesse sentido, viu? Então, eu me acosto, né, ao entendimento que foi lançado agora, né, pela desembargadora Ângela, mas ainda assim eu entendo que vai ser necessário da minha parte um esforço maior, né, para fixar realmente um posicionamento A acerca gente poderia desse tema, uniformizar. né? Pois é. Então, acompanho sim, mas fazendo a ressalva de que a próxima vez que aparecer, eu prometo trazer, né, um estudo mais bem atualizado sobre esse tema que muito me interessa, né? Obrigada. Então, ficou, no caso, competente o juízo do núcleo de custódia, não é isso? Pronto, por unanimidade. Dessa forma, eu adiro integralmente, fica unanimidade. Por unanimidade. O próximo, como diria o desembargador Henrique, foi um problema entre a cadeira e a tela. Que, na verdade, eu teria feito esse voto já acompanhando o desembargador Jaime, que é o 75 da pauta, que é do novo julgamento. Então, eu vou declarar por unanimidade, né? No caso, o voto no sentido de. Eu estava com ele aberto aqui agora, é o 75. E travou. Você sabe qual é o resultado, desembargador Jaime? É o 75. O meu travou aqui agora. Está sem som, desembargador. O meu site travou a sessão inteira, eu já reiniciei. Mas eu tenho aqui, desembargador, o Pronto, resultado. é o 75, né? Isso, né? Recurso provido. Pronto, é isso. Esse aí foi esse problema. O próximo não foi bem esse problema, mas eu deixei para votar aqui, eu já tinha acompanhado e vou manter, que é o da receptação. Normalmente eu faço de uma forma diferenciada, mas esse caso especificamente eu deixei para colocar aqui porque é um diferencial. Existe o diferencial, ou seja, realmente o cidadão tenha, e desembargador já pode até me corrigir, tinha nota fiscal da motocicleta, ele tinha, inclusive o próprio policial em depoimento disse que era muito difícil para uma pessoa verificar que havia uma pequena alteração no chassi, não é isso? Na numeração. Era pré-existência a aquisição dele. E mesmo assim, eu vi que ele disse que tinha um grau de dificuldade para a pessoa realmente ver que tinha. Era um númerozinho, assim, uma coisa bem sutil. E outra coisa que me chamou a atenção é que, muito embora o Ministério Público tenha, esse é o 77, tenha dito que ele estava o valor estava metade do preço, mas não era metade do preço. A motocicleta, salvo engano, é do ano de 2015, e ele foi vendido em 2021. Não é isso? Não era metade do preço. No caso, ele comprou por R$ 3.500. Então, era um preço compatível a uma motocicleta já usada. Então, eu não vi nada que pudesse me indicar que ele realmente sabia ser produto de um roubo. Por isso é que eu acompanhei Vossa Excelência. Eu tenho que fazer essa modulação, porque a gente vem de uma outra... pesa essa dúvida, né? Aqui eu não vi, então, assim, esse é bem diferente mesmo, estou acompanhando.
e para deixar bem ressalvada essa questão. O próximo, por unanimidade, é o 88 da pauta. Eu confesso que eu preciso ler com mais detalhamento. Eu estou pedindo vistas porque eu não mergulhei nesse processo ainda. Por isso, desembargador Jaime, eu vou pedir vistas desses autos. Pois não. Reto? Pronto. Mais alguma coisa, doutora Thais? Não? Só anunciar quantos processos? Só um minuto. Enquanto isso, alguém tem mais alguma indagação ou quer proferir alguma coisa? Esse processo que a senhora pediu Estou aqui, vista aí, desembargadora Silvia, impactada e não sei se farei o bem, mas a minha intenção é fazer o bem. Então, eu quero pedir um voto de pesar para a desembargadora Ângela e para toda a família dela, que ela acabou de perder um ente querido, Luiz Rafael Salles Gondim. Então, peço o voto de pesar para ela e para toda a família. E eu agradeço, desembargadora. Hoje fazer essa sessão foi muito difícil para mim, porque era um primo muito querido e a forma também foi muito trágica. Então, hoje é um dia muito triste, de muito pesar para mim. Muito obrigada. E a gente agradece o esforço em nome de todos os jurisdicionados, de todos os advogados, porque não deve ter sido fácil chegar até aqui. E parabenizando a desembargadora Vângela, eu queria parabenizar pela ação de domingo, né, dos Mas aí os expostos. parabéns são recíprocos, né? Não, mas aí foi toda uma ação São comandada, recíprocos. capitaneada pela minha presidente de comissão, né? Estivemos domingo e foi a senhora pode dizer o nome da ação? Respeito é um gol de placa. Pronto, respeito é um gol de placa. Foi muito bonito. Infelizmente não teve gol para a gente ver no Castelão, mas a campanha foi o gol de placa, muito bem recebida. A receptividade foi excepcional. Dia 8 estaremos lá novamente, o Dia Internacional da Mulher. Temos uma reunião quinta-feira marcada para organizar o dia 8, o Dia Internacional da Mulher. E, desembargadora Silvia, eu recebo com muita alegria o voto, mas eu digo que as congratulações são para todos e todas que integram a equipe, inclusive Vossa Excelência, que está sempre ali pronta para fazer o que é preciso. Então, isso aí eu não estou nem dividindo, eu estou recebendo com todos, porque não é exatamente uma divisão, é um trabalho conjunto, é muito interessante a gente perceber o envolvimento, o engajamento e a disposição das pessoas que integram essa coordenadoria. Os juízes estavam lá, a doutora Débora, o doutor César Morel, que se entregaram de corpo e alma também, assim como a desembargadora Silvia. Então, essa é uma honraria que nós todos recebemos juntos e abraçamos. Obrigada, doutora Vângela. Agradecendo a Lúcio, agradecendo a Alex, Leandro aqui até agora. Quantos processos? 163 processos julgados nessa noite, tarde, noite. E eu vou fazer. Desejo um bom feriado para todos, né? Porque agora a nossa próxima sessão é pós-feriado. Desembargadora. Pós-carnaval, né? Então a gente deseja mais ainda feliz férias, boas né? férias. Que aproveite Vai bastante, descanse. E o desembargador Jaime, feliz feriado e feliz viagem também. Obrigado. Descanse. Então, nada mais lá, homologados os votos, tudo. Então, encerramos agora a presente sessão. Muito obrigada a todos. Boa noite. Tchau.